Quando eu era pequena, a maioria das bonecas era loira de olhos azuis. Como também a maioria das heroínas das histórias que eu lia. E eu, morena, de olhos escuros, não conseguia me identificar com nenhuma delas. Talvez a única personagem morena fosse a Branca de Neve. Mas ela não era exatamente morena. Ela tinha os cabelos muito negros e a pele muito branca. A minha pele não era muito branca, nem os meus cabelos muito negros. Muito tempo depois, surgiu uma boneca mais parecida comigo, o que me deu uma extrema felicidade. Se eu, sendo branca, não conseguia me identificar com personagens brancas, embora loiras de olhos azuis e cabelos lisos, nem com bonecas loiras de olhos azuis, que identificação poderia ter tido com bonecas e personagens uma menina negra? Pensando nisso, a editora Mostarda lançou uma coleção chamada Black Power. A editora Mostarda é uma editora relativamente nova que tem esse nome tirado da simbologia do grão de mostarda, que é o menor grão que há e que dá a maior hortaliça existente. Então ela pretende ser, entre os leitores, como um grão de mostarda, de fazer com que cresça dentro deles o amor pela leitura, a curiosidade, a autoestima, a reflexão, da mesma forma grande como cresce a hortaliça. Essa coleção Black Power, ela é inicialmente dirigida a crianças negras, mas eu acho fantástico que todas as crianças de todas as raças, de todas as cores, possam ler os livros da coleção. Eles escolheram personalidades importantes em várias áreas, negras, e contam então a vida dessas personalidades em livros lindíssimos, com uma editoração maravilhosa, com uma linguagem simples e direta, de forma a fazer com que as crianças negras compreendam que os negros também podem se destacar e se destacam. Temos então, nesta coleção, eu vou pegar aqui primeiro os livros das mulheres, temos a Alice Walker, a Angela Davis. Aqui do Brasil nós temos a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, nossas duas escritoras. E temos também Dandara e Zumbi. E aí eu passo a última mulher, que é a Rosa Parks. Nos homens nós temos o Malcolm X ali, eu não sei se é assim que se diz, o Mandela, o Martin Luther King e o Barack Obama. Para vocês terem uma ideia da beleza que é dos livros, vou mostrar aqui para vocês da Carolina Maria de Jesus. Olhem o que é o livro por dentro.
Então, o que vai nos contar a história da Carolina? Que ela vivia numa cidadezinha, no Triângulo Mineiro, né? E ela foi trabalhadora do campo, empregada doméstica, catadora de papéis, moradora de favela, mãe solitária de 3 filhos e uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Então ele começa a contar desde a infância da Carolina Maria, né? E diz que desde pequena ela gostava muito de ler e que ela era motivo de piada das outras crianças, porque ela lia muito. E um dia, ela e a mãe foram presas, vejam por quê. Porque ela estava sentada à porta da sua casa lendo e foi acusada de ler para fazer feitiçaria contra os brancos. A mãe então se desesperou, saiu em defesa dela e foi presa também. Elas passaram mais de 5 dias na prisão, quase sem comer, maltratadas e humilhadas. Depois, a Carolina passa a ser empregada doméstica, já moça, né? E ela foi trabalhar na casa de um famoso cirurgião brasileiro, primeiro médico a realizar um transplante de coração, Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, e ele tinha uma biblioteca imensa. E ele permitiu à sua empregada que ela, nas suas horas de folga, frequentasse essa biblioteca e lesse. E aí vai contando a vida dela, né? Depois ela vai morar em São Paulo, vai morar numa favela. Que mais que tem aqui? Passa muito trabalho, catava papéis. E aí ela escreve um livro, porque ela registra o dia a dia da favela, né? E um jornalista chamado Aurélio Dantas foi até o local onde ela vivia para fazer uma reportagem sobre a vida na favela. E viu uma mulher enfrentando um grupo de homens ali, né? E essa mulher diz assim para esses homens: se vocês não saírem daqui, eu vou escrever tudo isso que está acontecendo no meu livro. Então esse jornalista, muito curioso, disse: ah, você tem um livro? Então ela levou o jornalista até o barraco dela e mostrou uma pilha de cadernos. E ele começou a ler e ficou encantado. A partir daí, Carolina Maria de Jesus passa a ser conhecida através dos seus escritos. E depois o livro continua, mostra o encontro dela com a Clarice Lispector, a forma como a Clarice lhe chamou. Quando ela diz para Clarice, ela está com a filha, né? E aí ela diz para a filha: veja, filha, aqui está uma escritora de verdade. E a Clarice diz para ela: escritora de verdade é você, Carolina, que escreve a realidade como ninguém. Então vejam, maravilhosa coleção que eu recomendo hoje para as crianças.